A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 50, que diz: O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Jesus ele começa a falar sobre os tropeços, Ele vai dizer que quem, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e se jogar no mar. E no versículo 43, ele diz: se a tua mão lhe fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrar na vida defeituoso do que tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Jesus, ele começa a falar, como devemos estar para entrar, no reino do Senhor, como para entrar no reino dos céus. E dentro desse estudo, dentro dessa leitura de Marcos, do capítulo 9, do versículo 43 ao 48, Jesus vai apresentar duas situações em que o homem deve escolher. E essa questão é uma questão muito séria, pois o Senhor ele vai falar claramente, ou o homem se define assumido a posição de servo, ou ele continua dividido e vai para o inferno. Não tem como servir a dois senhores. A própria palavra diz: se nós servimos a dois senhores, vai agradar um e desagradar o outro. E o Senhor ele vai falar dentro dessa passagem sobre as mãos, dois pés e dois olhos, onde o Senhor ele vai dizer: se a tua mão se fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrar na vida defeituoso do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apague. O Senhor está dizendo aqui, exemplificando, que as mãos, podemos dizer, são os atos, as atitudes daquilo em que o servo está se ocupando. O servo do Senhor ele não pode ter duas formas de agir. Uma como servo, e outra como mundano. E o Senhor ele vem dizer que se ele proceder dessa forma, não fazendo aquilo que condiz com a obra, deve ser cortado da sua vida. Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui do membro do corpo. Se ele não está sendo utilizado, a serviço do reino, para serviço de boas obras, e se ele está fazendo escandalizar, está fazendo pecar, está fazendo tropeçar, o Senhor fala: é melhor cortar. Corta, que é melhor ir para o céu sem uma das mãos. Ele está dando um exemplo aqui, uma figura de linguagem, do que você ir, para o céu com todos os membros, achar que vai para o céu com todos os membros, perfeito, mas desagradando ao Senhor. Então o Senhor ele coloca aqui uma posição de uma ação de escolha, E é bem claro que nós devemos realmente estar fazendo a sua obra. Não importa o que nós vamos perder aqui, não importa o que nós vamos deixar até de lucrar, de ganhar, mas importa que nós venhamos herdar o reino dos céus. Quando ele fala aqui, é melhor entrar no reino dos céus com uma mão, nós sabemos que só com uma mão não se consegue fazer tudo que se faz com duas. Ou seja, o servo fiel não consegue mais fazer tudo o que fazia antes. E deixa muitas coisas, corta muitas coisas da sua vida, por amor do Senhor, desejo de ir para a eternidade, com esse desejo de ir para a eternidade. Agora só se faz aquilo que a tua situação atual, condiz, como servo, que ela permite. Então, se tem alguma coisa na nossa vida que nós fazíamos, mas que isso não nos faria herdar o reino dos céus, como muitas das vezes nós, para servir, nós largamos, e é preciso
né? Abandonar o pecado, abandonar certas atividades, certas coisas que não vai agradar o Senhor. O Senhor está falando, corta isso da sua vida, né? Corta isso para herdar o reino dos céus. Corta isso porque isso está te afastando da vida eterna, está te afastando do Senhor, né? Então, tudo aquilo que nos faz realmente se afastar do Senhor ou não é realmente agradável ao Senhor e não vai que não vai nos levar ao céu, a uma vida eterna com o Senhor, nós devemos cortar da nossa vida. Ele fala aqui também dos pés, né? Que ele fala que o caminho do servo deve ser o quê? Deve ser definido, né? Jesus ele é o caminho. Ele não é um caminho, né? A palavra diz que ele é o caminho. O mundo e a religião tem muitos caminhos. Nós vamos ver uma quantidade de caminhos, de lugar para acessar, acessíveis, né? Mas só tem um caminho que leva para a eternidade. Por isso, o servo, ele corta e já não consegue mais andar por caminhos que andava no passado. Então, se os teus pés andavam por caminhos tortuosos, então você cortou você já não caminha mais, né, por todos os lugares. Você já está realmente não indo pelaquilo que realmente não é agradável e nem vai edificar a sua vida, né? Quando ele fala dos olhos, né, os olhos eles são o quê? Como diz Mateus 6:22, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, né? Os olhos falam daquilo que entram em nossas vidas, é uma porta de entrada, né? É aquilo que entra na nossa vida e se aloja na nossa mente e no coração, né? Se forem bons, todo o corpo será bom. Mas se o que depositamos ali for imundo, isso contaminará o corpo. Então precisamos cuidar daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, porque muitas vezes o que nós colocamos pode não agradar ao Senhor. O Senhor não fala em escolher entre um e outro, ou em tolerar alguma coisa, mas em eliminar aquilo que não serve mais da vida do servo do Senhor. E se hoje você precisa eliminar algo que está atrapalhando a sua vida, é o momento de eliminar, de cortar, para que possamos herdar o reino do céu. O homem que corta a mão, o pé, arranca os olhos, ele fica marcado para sempre, né? A pessoa que está deficiente, que perdeu um desses membros, eles são marcados para a vida toda, né? Vai se tornar inválido para o mundo, mas apto para a eternidade. Que nós viemos se tornar inválido para o mundo, mas apto para a eternidade. Esse é um ponto. E não querer agradar ao mundo, mas agradar ao Senhor. Então, que nesse dia você venha se tornar inválido para o mundo, mas para a eternidade você venha se tornar válido, apto para herdar o reino dos céus, né? Que a nossa palavra ela seja sempre amável, né? Temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada um, né? Isso é o Colossenses 4:6 vai dizer, né? E a palavra do Senhor diz ainda em Romanos, se for possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Se isso for possível, vamos viver em paz. Mas se for para agradar ao Senhor, é para agradar ao Senhor e não agradar ao mundo. Mesmo que nós venhamos ser inválido, para muitos não ter valor, mas para o Senhor nós temos valor e você tem valor. Então que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.